Galera, vocês estão preparados para esse próximo movimento do BTC? Vocês já têm uma boa ideia e um plano traçado sobre a região que vocês pretendem comprar e a região que vocês pretendem vender? Caso vocês ainda não tenham esse plano traçado, vamos dar uma analisada aqui no mercado, visualizar as regiões de suporte e resistência mais relevantes. No nosso último vídeo, mencionei que estava comprando o BTC nessa região e estava acreditando em um possível front run, um possível adiantamento do preço com relação ao nível que estavam todos mirando, nos 25 mil dólares. Por isso, acreditava que já fazia sentido comprar. Até mostrei a posição aberta. Novamente, posso mostrar para vocês, isso aqui não sei se foi exatamente a mesma carteira, mas em basicamente todas as carteiras que eu opero, eu fiz essa compra nessa região aqui bem próxima do fundo. Algumas estavam até mais lá abaixo, 25.900, 25 mil, 26 mil travado. E o movimento acabou, e o mercado acabou fazendo esse belíssimo movimento. Então vamos dar uma atualizada aqui no Price Action, vamos entender exatamente quais são os níveis mais importantes do preço e também dar uma olhada aqui no Market Profile e no Order Flow. Beleza? Vou passar a intro aqui rapidinho e a gente já volta. Vamos lá, galera. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Isso aí ajuda bastante a fazer com que o YouTube entenda que estamos fazendo um bom trabalho. E por esse motivo, ele acaba distribuindo bem melhor por aí. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, dar uma atualizada aqui. E para não perder o costume, salve, salve, tradeiros. Espero que estejam todos bem. Vamos lá para a análise. Fechou? Galera, primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar é essa demonstração de força que vimos no BTC nos últimos dias. Começou no final de semana. Falamos muito aqui a respeito dessa possível compra. Eu falei da possibilidade de termos aqui um 5 truncado ou uma outra possibilidade que eu vou mostrar para vocês já já a nível de Elliott. E o que me deixava ainda mais interessado em comprar isso daqui, apesar de não ter claramente 5 ondas naquela contagem que eu apresentei para vocês, aparentemente faltava aqui uma onda. Até nos cenários bearish cabia um pullback para essa região superior. E eu falei que acreditava muito que dentro dos próximos dias iríamos sim retestar essa região aqui superior do gráfico, ou no mínimo esse nódulo de volume aqui superior. Tá? E acabou que não deu outra. Eu vi um nível de convicção do mercado muito alto a respeito de... eles tinham uma convicção muito grande que o mercado iria aos 25.200 dólares, tá? E era por isso, inclusive, que eu falava que não amava aquele nível, tanto que eu estava comprando pouco por aqui. As minhas ordens maiores, tirando as que já foram executadas, elas estavam nos 24.700, 24.600. Fazia sentido com relação a essa Fendi e esse Naked Block que temos aqui nos 24.845. Mas eu acabei já iniciando as compras nessa região aqui inferior. E o mercado acabou de fato se adiantando. Eu falei que não gostava dos 25.200, então eu acreditava que seria ou antes ou de fato com o mercado se estendendo aqui um pouco nessa correção, para que essas pessoas que estão lotadas de ordens aqui nos 25.200 fiquem comendo mosca e acabem não executando essas ordens, tá? Os meus dois níveis-chave a nível de resistência seriam a captação de liquidez desses topos, certo? Se eu coloco aqui um raio horizontal, fica bem explícito o nível de liquidez de vários topos que agora já foi capturado, então estou marcando aqui como nível de liquidez já testado.
E o mercado acabou reagindo apenas no curto prazo a esse nível, né? Vejam só, capturou a liquidez, teve aqui uma reaçãozinha de 1,20%. Então era uma reação para um scalp. Mas de fato, o nível mais interessante como uma resistência, os níveis mais interessantes como resistência seriam a captação desse topo. Se eu traço uma fibo desse topo aqui até esse fundo que nós formamos, vocês verão que temos aqui a TGP, nível que o mercado acabou capturando liquidez, topinho anterior, money presente, stops aqui nessa região, junto ao nível mais reativo para o Bitcoin, que é a 618 de Fibo. Então, baita de uma reação considerável. Eu executei já ordens de reshort por aqui, eu já tinha algumas ordens, aquelas minhas posições que eu tinha apresentado para vocês dos 29.300, em algumas carteiras ela caiu para cá para os 28.700, em outras, como aquela que eu mostrei para vocês, já está aqui nesse topo, a posição que estava mais ou menos aqui, já veio para cá. É aquela história, eu falo para vocês constantemente, eu opero as duas pontas do mercado constantemente, e quando eu estou operando as duas pontas do mercado, eu tento sempre fazer esse jogo dos pullbacks, né? O preço chega a um nível interessante, eu fecho um pouco do meu short, ele faz um pullback, eu reabro um pouquinho, meu preço que estava aqui vem para cá, de novo, fecho mais um pouco, abro long, o preço faz um pullback, puxo novamente um pouco do short que eu havia fechado, o preço vem para cá, aumenta um pouco do meu long e dessa forma a gente vai, e no momento que o mercado de fato ele quer romper e sair dentro dessa acumulação, nós temos uma posição bem poderosa aí para algum dos dois lados, além de ter conseguido aumentar o capital diante dessas rotações aqui do preço, tá? Então, se tem um local que fazia sentido aumentar a exposição não, as proteções da carteira seriam essa captação de liquidez até essa região aqui superior. Eu ainda tenho mais ordens aqui para cima, como vocês viram lá no exemplo que eu mostrei para vocês. O preço do meu short atualmente dessa carteira eu sujei muito nela. Ele estava lá em cima e agora está nos 28.170. Ainda tenho mais ordens grudadas aqui no topo, caso aconteça um reteste dessa região. Ou que ele reteste. Se ele retestar aqui em 8, eu não vou fazer muita questão. Eu quero realmente pegar lá próximo do topo, porque eu já tenho um percentual de proteção que eu considero considerável para o momento atual do mercado. Então, não quero exagerar muito, eu só quero aumentar mais. Eu só quero, de fato, aumentar essa proteção se ele testar e se ele acabar ganhando aqui esse topo. Até porque eu tenho um cenário que faz sentido com esse teste dessa zona de supply aqui superior, esses nódulos de volumes aqui superiores, tá? Então, 28.170.8 é onde está o meu short atualmente. Se executar todas essas ordens, meu preço vai ficar mais ou menos aqui no meio, talvez um pouco mais acima, porque essas duas ordens aqui de cima, elas são de fato mais consideráveis. Então, por volta dos 28.800, tá? E ainda assim eu vou ter exposição comprada na carteira, mesmo que execute tudo. Se voltar e me estopar aqui no long, eu não vou ver nenhum problema com relação a isso, porque eu já consegui realizar parte do lucro. Eu não quero exagerar na realização de lucro dos meus longos, porque eu sei que isso daqui pode, não estou dizendo que mas pode ser um fundo promissor e o mercado acabar surpreendendo, e esse meu short aqui, ele poderia ser estopado caso o preço consiga ganhar esse topo. Em um possível reteste eu estopo o short e fico com apenas o long, ou diminuo bastante o short e as proteções da carteira e fico de fato bem mais comprado, tá? Mas hoje eu já tenho um nível de exposição que eu estou bem confortável. Vamos voltar lá para o TradingView. Queria mostrar para vocês alguns detalhes, tá? A nível de Key Levels, pessoal, creio que os níveis mais importantes são... Cai um pouco aqui o tempo gráfico. O primeiro detalhe aqui que me chama a atenção é que nós realizamos uma mudança de estrutura de mercado aqui no 15 minutos, no 5 minutos, no 3 minutos. Fundo anterior a um novo topo. Quebramos esse nível. O preço retesta por baixo. Então poderia ser um short para quem opera o próprio candle de quebra. É mais agressivo, é mais difícil de estopar. O stop aqui é muito caro, não tem como estopar com 1.6. Então teria que ser analisando aqui o order flow, vendo uma reação inteligente para estopar aqui 0.2% acima desse topo. Eu não me interesso muito por uma operação como essa, em que eu tenho que estopar aqui muito próximo, porque tem grande chance desse stop ser capturado. Então, se for para pensar em um scalp no SDT short, eu estaria mirando de fato para um reteste aqui em Fibo, desse topo até esse fundo. Deixa eu colocar aqui Maroja.
Se ele volta entre os 27.975 até os 23.883, é uma região que pode ser uma sell zone para buscar por um day trade, por um scalp. O preço médio é importante que ele fique aqui bem próximo do topo, então essas ordens aqui iniciais elas precisam ser muito pequenas, tá? Não sei se necessariamente eu irei fazer esse trade, vai depender do que eu visualizar aqui no order flow, mas eu não creio que eu vá deixar ordens. As ordens que eu estou deixando, de fato, elas estão mais acima e são a nível de proteção e não são para entrar em frente a um trem, tá? Mas devido a essa quebra de estrutura local, isso daqui pode acabar dando um reteste, nem que seja para um scalp, e depois o preço acaba rompendo, ou quem sabe acaba surpreendendo. Nós já temos algo aqui terminado e nós vamos testar esses níveis aqui inferiores, que são níveis que me chamam bastante atenção, porque nós temos algumas confluências poderosas para essa região dos 26.830 até os 26.500, mais ou menos, tá? Deixa eu aumentar aqui o tempo gráfico. Apagar isso aqui. Primeiro, nós temos o Naked POC nos 26.712, que também conflui com a nossa TGP. Tá? Se eu traço desse último fundo até o topo, vocês vão ver que a TGP, regiãozinha aqui amarela na FIBO, ela está exatamente nessa região. Temos abaixo a mínima do range anterior, que foi... Conseguimos nos reinserir dentro do range. Além disso, se eu traço um perfil de volume, vocês verão que o VAL também está exatamente dentro dessa região. Quando nós nos reinserimos dentro de uma zona de valor, de uma área de valor, é normal que o preço reteste o VAL antes de fazer uma rotação, ou que ele consolide dentro dessa região antes de que ele de fato termine aqui a rotação completa até o VAR, tá? Então, eu não sei se eu considero esse reteste aqui já como o reteste do VAL que o preço fez, se reinseriu aqui dentro do range, retestou aqui o VAL e já vamos lá acima, ou se eu posso estar mirando de fato aqui para uma retração, tá? Que vai acabar nos levando aqui a essa TGP. O cenário em que isso daí poderia acontecer seria se estivéssemos dentro de um 2 para um movimento bem mais impulsivo aí acima. Tranquilo? Então tem várias confluências, temos 3 Naked POCs nessa região inferior. Eu preferiria que parasse aqui dentro desses dois, porque aí não ameaça muito que o preço ele saia de dentro dessa área de valor. Então, se ele for romper, ele provavelmente vai perder esse fundo, retestar por aqui por baixo, para romper para baixo. Digo, no cenário bearish, né? Ele tem que perder isso daqui, retesta o VAL por baixo e daí nós vamos abaixo. Nesse momento, nós conseguimos nos reinserir dentro da área de valor e fomos acima. Já testamos POC, que é uma região muito importante. Capturamos liquidez, testamos TGP. Então, se ele volta e retesta isso daqui, pode ser uma ótima oportunidade de compra. E o que foi protegido por aqui pode acabar voltando a se expor um pouco mais no mercado. Tranquilo? Se o preço tiver força para ganhar esse topo e não segurar naquele reteste da FIBO que eu mencionei, essa falha de rompimento para mim ela pode ser interessante, tá? Porque aparentemente nós temos algumas confluências aqui a nível de contagem que podem nos levar a mais um topo anterior a algum tipo de rejeição. Isso daqui seria a terminação da rotação dentro da zona de preço, o teste dessa zona de supply diária, um naked POC que nós temos e mais acima nós temos um pivot point diário. Então, dos 28.759 até os 29.674, 3% de range é uma região que eu vou estar esperto para possíveis reações do preço. Caso tenha algum tipo de reação mais considerável, essa mesma história desse reteste que nós vimos aqui, eu posso acabar querendo fazer por aqui, tá? Mirando para uma continuação do preço abaixo. Tranquilo? Com relação aos key levels, é isso. Com relação à estrutura de mercado, tem um ponto que eu acho que vale muito a pena mencionar para vocês, é que, apesar dessa demonstração de força, nós apenas temos uma estrutura de alta local. Mas se eu analiso a um nível diário, por exemplo, nós tínhamos um fundo, nós tivemos um topo, nós tivemos um fundo mais alto do que o anterior, nós tivemos um topo mais baixo do que o anterior, que levou a um novo fundo. Então, se eu quero visualizar uma mudança de estrutura de mercado, eu tenho que ganhar o último topo anterior ao último fundo. Então, o que eu quero ganhar é esse topo aqui dos 30.054. Então, eu até marquei aqui como liquidez mais estrutura do high time frame, tá? Então, é aqui que se quebra a estrutura diária.
ganhando os 30.050. Se você ganha esse nível, qualquer reteste é claramente uma baita de uma oportunidade de compra para níveis bem mais extremos aí do preço, tá? Seria o que estaria marcando o fim dessa correção. Por enquanto, é um sinal de força muito bacana. Tivemos algumas melhoras bem consideráveis dentro de alguns indicadores que nós analisamos, como, por exemplo, a Spot, que voltou a comprar diante dessa alta. A Coinbase participou do movimento, foi algo interessante, mas estou vendo aqui agora que aqui nesse topo eles já estão voltando a distribuir um pouco mais, né? Já devolveram aqui grande parte do movimento, mas de fato isso daqui não havia acontecido há um bom tempo, pessoal. Eles de fato não estavam comprando. No meio do pump, eles conseguiram entrar e fizeram com que o preço saísse desses 26.787 até os 28.449. Então, com o mercado à vista, não se brinca. Tranquilo? Com relação a esse fundo que foi deixado agora há pouco, eu acho um fundo interessante no SDT da Bybit. No USD, nem tanto. É um fundo bem michuruca. Mas no USDT, aparentemente, é um fundo que pode sim nos levar para o teste dessa região aqui superior, para aquele reteste de FIBO que eu mencionei para vocês. Tivemos divergências bullish no fundo, tivemos grandes desequilíbrios, desequilíbrios acumulados, resposta, velocidade do preço na resposta, 39 segundos para no candle posterior da reversão. Tivemos um fechamento com deltas negativos no fundo, porém o candle fechando a nível de reversão, tá? Um trend rev apontando aqui para cima. Então, difícil dizer, mas eu creio sim que isso daqui pode nos levar a um reteste dessa região superior. Tranquilo? Vamos lá para os cenários de Elliott Waves. A gente sempre faz essa atualização. Deixa eu apagar aqui tudo. Com relação a Elliott, galera, no High Time Frame, vocês sabem, vou repetir, a gente sempre acaba falando diversas vezes. 1, 2, 3, 4, 5 em grau menor. Concluímos a primeira onda. WXY fomos a 2. 1, 2, 3, 4, 5 formamos a onda 1 de grau minuto. Esse 1, 2, 3, 4, 5 aqui é para concluir a onda menor. Então, todas essas ondas aqui vocês estão vendo no grau minute, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 em grau minueto para formar a onda 1 minute. E aqui nós temos um ABC que possivelmente pode ter encerrado por aqui. Por esse motivo, podemos também não ter perdido aquele fundo anterior. Esse fundo aqui dos 25.790. Então, isso daqui pode ser o início de uma continuação do mercado para níveis de fato mais altos. Tem alguns fatores aqui que são importantes levar em consideração e não estão dentro desse aspecto aqui. Isso daqui demonstra que nós podemos estar no início de algo muito bullish, tá? Mas, ao mesmo tempo, existem alguns fatores aqui que falam que talvez demore um pouquinho mais, pessoal. O High Time Frame Count eu vou manter, porque é o que está ali atrás. Isso daqui pode mudar, tá? Eu posso talvez considerar que esse 1 terminou aqui. A gente muda um pouco aqui dessas contagens aqui menores. Mas eu vou mostrar para vocês qual que é atualmente o meu cenário primário. Teve um rapaz que até comentou no último vídeo sobre essa parte aqui, que seria essa onda B. Eu não lembro, acho que foi o Carlos. Ele perguntou por que é que eu não considerava, se eu não considerava isso aqui um ABCDE. Eu tinha essa contagem aqui, Carlos, mas eu tenho um problema com ela. Só que a outra que eu estava tendo, eu tive um problema maior ainda. Eu tinha abandonado essa contagem em que nós temos em que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 formando A, B, C, D, E triangulando, formando a onda B. E daqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O meu problema com essa contagem, Carlos, é que essa onda E aqui, ela não subiu em ABC, né? É algo meio
não é muito clean isso daqui. Parece uma diagonal que a gente está voltando aqui para formar essa onda E. E o meu outro problema é que essa onda 1, 2 aqui, essa onda 2 aqui de fato, quando nós não tínhamos a confirmação que existia um fundo formado, isso daqui tudo parecia ser um 4. Então, proporcionalmente, não dava para isso daqui ser um 4 contra um 2 desse tamanho. Parecia que você estava analisando coisas de graus diferentes. Então, eu estava preferindo utilizar um 2, 3, 4 para um 5. Aí faria sentido. Mas tendo em vista que isso daqui terminou dessa forma, então fica um pouco mais difícil da gente enxergar aquele outro cenário. Então eu voltei para o ABCDE, mesmo tendo esses probleminhas na contagem, mas ela é uma contagem legal. É melhor do que utilizar um 5 truncado, na minha opinião, que era a única alternativa que estava surgindo. Então, ter um 5 truncado para terminar entre ter um 5 truncado ou ter um problema no E de um triângulo, de uma correção ABCDE, eu prefiro ficar com isso daqui, tá? E aí a contagem aqui de resto tá bem bonita. 1, 2, 3, 4. 4 não faz o overlap da onda 1. 5 terminou. Aí aqui é contagem hardcore, tá? ABC para formar o A. ABC para mais um A de grau menor, formando W. ABC novamente formando B para formar o X. E aí temos 1, 2, 3, 4, 5, terminando com um flat, a onda B, tá? Então, ou seja, A para um B, o B terminando aqui em flat, 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós temos novamente 1, 2, ou 1, 2, tanto faz, 3, 4 para um 5. Existe a possibilidade de já ter 5 ondas aqui? Existe, tá? Não vai ficar muito bonito, aparentemente falta uma onda aí, mas é possível. Vou colocar aqui 1, 2, 3 para um 4. Vai ficar muito feio isso, né, pessoal? Muito feio. Mas às vezes acontece, principalmente fazendo montagens micro como essa. Então, pode ser que isso daqui já seja um topo, se esse daqui for o cenário que a gente está de olho. E o que é basicamente esse cenário, galera? Deixa eu mostrar para vocês. Seria o mercado corrigir em WXY. Ou seja, ao invés de terminar aqui nesse ABC, nós teríamos mais uma correção interligando, para mais uma correção combando com essa correção aqui para que possamos formar o fundo. E para mim parece ser o cenário mais lógico no momento. Mas eu posso estar errado. Mas aqui teríamos A para B para C, formamos W e vemos essa correção aqui complexa e formamos o A, o B, e agora estamos em busca de um C para formar o X desse WXY. E aí, terminando esse X, só faltariam 5 ondas para baixo para terminar esse sofrimento, essa correção do BTC e, de fato, virar o mercado para níveis bem mais altos. Eu estou achando essa contagem muito bonita, muito técnica, então pode ser que esse seja o cenário que estamos visualizando, tá? Ou se isso daqui não é o cenário que estamos visualizando e de fato já estamos iniciando algo extremamente bullish, o cenário é esse daqui. Deixa eu tirar o WXY e colocar aqui um alternativo. É que, na verdade, ao invés de termos aqui ABC, tem uma forçaçãozinha aqui de barra para encontrar 1, 2, 3, 4, 5 ondas. Aí, de novo, temos uma correção em WXY, que termina com um flat do mesmo jeito, ABC, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, formamos 1, 2, e agora estamos dentro da onda 3. O meu problema com relação a essa contagem é que uma onda 3, da terceira onda impulsiva aqui do mercado majoritária, de grau menor, ela já deveria estar com um volume muito alto aqui entrando e isso aqui teria que estar começando a rasgar tudo. Se ganhar esse topo e começar a passar por aqueles nossos níveis de resistência com volume entrando, eu vou falar, esquece toda aquela outra contagem que eu mandei e vamos para a Lua. Vamos para a Lua, galera.
Mas no momento ainda não, tá? O primeiro passo era não perder esse fundo aqui anterior, não perder o fundo anterior. Tem como justificar ela através de uma contagem. Temos um 2, podemos ir para um 3, um 4, um 5. Não tá parecendo legal isso, mas o que pode acontecer é um 2, e daí sim entrar aquele volume, tá? Ou seja, dentro desse processo 1, 2, aqui a gente faz apenas a primeira onda dessa terceira onda, mais rasa, volta em um grau menor, tá? E aí a gente vai ter 1, 2, 1, 2 para uma continuação. E aqui sim é que entra o volumaço, que seria justamente no reteste daqueles níveis que eu mencionei anteriormente, quando eu estava mostrando os suportes e resistências mais relevantes. Então fiquem de olho no volume que vai entrar no mercado diante desse próximo movimento. É muito claro que existem dois pontos aqui que nós precisamos ficar de olho em possíveis shorts, que são justamente essa região de supply, que seria uma falha de rompimento acima do topo, assim como o reteste desse nível aqui, propriamente já em Fibo. Se isso daqui volta e você tem uma rejeição considerável dentro desse nível, é short. Indo abaixo, nós teremos aquela região do val que eu mencionei para vocês, junto aos naked box, tá? Então são vários naked box aqui que podem sustentar o preço, só não ficaria muito de olho para esse, porque eu acho que é muito adiantamento. Temos um nível de flip suporte e resistência por aqui. Dá uma olhada aqui. Um flip, né? Yes. Por que é que eu marquei esse nível, galera? Por conta dessa interação aqui do preço com o nível, tá? Olha quantos toques acabou sustentando aqui o preço. Eu tinha essa marcação anteriormente, eu não sei onde é que eu coloquei. Tá dentro da árvore de objetos ali. Mas enfim, temos esse nível aqui que está sustentando o preço por hora, mas eu acho que eu não vou jamais comprar aqui, tá? Só se eu estivesse scalpeando aqui no 1 minuto e tal. Mas de fato, eu não vou estragar aquelas minhas posições com o preço testando esses níveis. No mínimo, ele tem que chegar aqui próximo de 0,50, 0,618, para eu começar a adicionar um pouco mais aquelas minhas posições. Fechou? Dando uma olhada aqui no S&P, tem alguns pontos que eu acho que vale a pena que vocês fiquem de olho. Aqui nós estamos na resistência majoritária. Temos mais um nódulo de volume aqui na frente. E para mim vai ser porrada, até porque além desse nódulo de volume também é TGP traçada do topo até o fundo, tá? Então é a TGP majoritária do mercado. Eu não acho que vai ser tão fácil de passar desse nível. Eu acho que o S&P está extremamente bullish. O fato de ter ultrapassado esse topo aqui anterior é maravilhoso, já é um pivô considerável do preço. E qualquer tipo de rejeição para que ele volte dentro desses níveis aqui anteriores, seja para apenas capturar uma liquidez e ir acima, ou de fato uma correção um pouco mais extrema, assim como ele fez aqui, mas acabou com o mesmo resultado de uma continuação de alta bem bacana. Eu acho que esses recuos aqui do preço são boas oportunidades para estar mirando aqui numa continuação do mercado acima, certo? Eu não estou com esse viés bearish aí que a maior parte do mercado está. Muito pelo contrário, eu estou bem bullish. Até onde é que isso daqui vai, eu não sei. Seria apenas um teste dessa região aqui superior, 4.700 pontos, e aí depois continuamos, corrigimos isso tudo. Eu não sei, pessoal. A gente vai ter que visualizar conforme o gráfico vai se desenvolvendo. Mas o que eu sei é que essa região aqui superior é uma região muito poderosa aqui do preço, tá? Eu queria ver algumas liquidações, alguns stops, liquidações, etc., como nós vimos aqui nesses topos majoritários, que são ordens a mercado, tá? Que vocês estão vendo. Se vocês notarem, isso aqui é bem poderoso. Olha isso. Bem poderoso mesmo, galera. Então, se eu começar a visualizar esse estouro dessas ordens a mercado aqui próximo do topo,
pode confluir com o BTC formando um topo um pouco mais acima. E para mais uma confluência com relação a isso, tem o DXY que nesse momento está pumping, né? Ele está dentro de uma resistência, eu acredito que tem espaço para ele recuar um pouco, mas o meu alvo final no DXY, ele está mais acima, tá? Eu queria ver algo nesse sentido, é o que eu mais estou acreditando, seria captação de liquidez acima desses topos, seria ultrapassar esses topos, chegar à extremidade do canal e daí sim recuar e continuar aqui com essa tendência de baixa que pode nos levar para esses níveis entre os 98 e os 94 pontos. É onde eu acredito que o DXY pode acabar formando um fundo mais importante. Então isso aqui eu acho que vai levar mais tempo, tá? Eu não acho que já se resolveu aqui toda essa correção de 28 de setembro para cá. Não creio. Eu acho que estamos visualizando aqui algum tipo de rally de alívio para uma continuação do movimento abaixo. Então, seja daqui uma rejeição inicial, o que poderia dar mais um gás para o BTC e para o S&P e depois ele terminar por aqui, poderia confluir com o cenário que eu estou imaginando, tá? Então, imaginem. DXY rejeita daqui um pouquinho, volta ao topo e daí sim é rejeitado. S&P, o que é que acontece? Ganhamos mais uma vez esse topo, testamos a TGP majoritária, esse nódulo de volume, rejeitamos e vamos acima. BTC, teste dessas regiões aqui superiores do gráfico, ou seja, mais um pump e depois seguimos aqui abaixo como com mais 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5 e daqui nós terminamos para uma continuação do movimento de alta, tá? Esse é o cenário que eu estou achando mais lógico, que mais conflui com o que eu estou conseguindo observar no mercado, tá? Então, não tem como eu tradear isso, porque isso aqui ainda não aconteceu. O que eu preciso ver para validar esse cenário é, de fato, uma rejeição do preço com 5 ondas. Se isso daqui já é 5, um dos motivos pelos quais eu me interesso em shortar esse reteste aqui é justamente esse. Se fizer falha de rompimento, vai dar de cara com essa resistência aqui majoritária de todo esse nódulo de negociação aí anterior. Se o preço faz aqui 1, 2, eu também vou shortar, porque pode ser que esse cenário ele seja possível, tá? E aí sim, vejamos os preços a níveis mais baixos e daqui revertemos e vamos para níveis bem mais altos, 38, 40 mil dólares, no mínimo os 32 é o que eu já vou estar mirando de início, vai ser uma região para realizar um certo lucro, que seria a captação de liquidez desses topos, mas eu de fato estaria mirando para níveis mais altos, tá? 38, 40, 50 mil dólares. É isso que eu estou conseguindo observar no mercado no momento. Fechou? Então essa é a minha análise, galera. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Para quem tem interesse em aprender um pouco mais dessas técnicas, Order Flow, TPO, Elliott Waves, SMC, dá uma conferida no nosso link aí que está na descrição do vídeo. E se você quiser ser nosso afiliado da Bybit, tem várias vantagens. É só ler a descrição, vocês recebem alguns templates meus do Chaka. E é isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.